Fala, galera. Márcia entrando, Camila. Show de bola. Vamos voltar aí, pessoal. Vamos voltar para a segunda parte da nossa live. Mais uma vez, uma live muito legal. Galera perguntando muita coisa. E a gente acaba aí indo aí até altas horas da tarde. Da noite, né? Então vamos chamar o Vitor aí. Tá. Boa. Pronto. Ó, o Fábio Beleza. perguntou qual que é o veneno. É só um chá, cara. Só um chá. Não dá pra tomar um veneno aqui e fazer live que dá errado, hein? Mas então, esse é um exemplo prático, porque ó, a gente tá abrindo esse mapa, com o mapa que a gente fez no detalhe, ó. Todos esses pontos aqui a gente calibrou, certo? Sim. Duas coisas desse mapa, então. Tá ficando mais baixo o som aí, Roberto. Poderia ter colocado um ponto a 4,250? Poderia. Por que a gente não O som tá baixo, Roberto. Deve ser coisa da internet, cara. Não tô tampando aqui o fone, não. Então, assim, ó, voltando. 4,250. Deveria ter posto um ponto? Poderia ter posto. Por quê? Olha a diferença daqui, 83 para 99. Puta, 16%. Uhum. Então, o que acontece? Quando a diferença é muito grande, eu não tenho a certeza que a interpolação que a injeção faz vai dar conta de resolver ali. Uhum. Tá? Agora, olha só isso aqui. Que nem eu tinha dado esse exemplo. 111 para 114, 114 para 114,6, 114,5. Pessoal, vocês acham que eu preciso ter um ponto a 6,250 aqui? A chance é baixíssima de eu ter um buraco aqui. Você entendeu? De eu ter uma queda de eficiência volumétrica ali, de eu realmente precisar menos ou muito mais combustível ali. Então, essa é uma estratégia que a gente usa para facilitar a sua calibração. Começa de 500 em 500 e olha. Por que a gente não colocou 4,250 ali? Ou, por exemplo, 3,750? Porque esse é um motor de corrida que não usa 4.000 RPM. Então, realmente não interessa para nós calibrar o motor ali. O motor usa de 5.000 para cima. Beleza? Então, isso é muito importante. E aí que entra a parte de regiões do mapa, que é a parte que a gente falou aqui. Então, foi 1 hora de live e a gente acabou não falando tanto de regiões, porque a galera está interagindo. Muito massa isso aí, pessoal. Manda as perguntas que a gente curte. Beleza? Então, vamos lá. Vamos usar esse mapa aqui como exemplo, tá? Então, aqui a gente tem vários pontos, tá? Vamos marcar essa pergunta do Lucas aqui para a gente responder, tá? Mas olha só, muitos pontos nesse mapa. E, relembrando, esse quadradinho preto aqui é quando a gente de fato calibrou. Então, você vê que a gente não calibrou todos os pontos. Por quê? Não estava no dinamômetro? Sim, a gente estava no dinamômetro. Muito legal o dinamômetro, inclusive. Vou até compartilhar uma foto no Telegram pra galera. Cara, foi o dinamômetro mais animal que eu já trabalhei na minha vida. Muito massa. Então, a gente estava no dinamômetro. Beleza? Ó, outra pergunta boa aí, hein? Não, me ajuda a lembrar de responder essa do FSR Motores de Competição aí, Vitor. Só vou responder essa aí do Lucas primeiro. Então, o que acontece? Por que a gente não mapeou todos os pontos? Por causa daquilo que a gente falou no início da live, pessoal. Olhar o mapa como regiões, tá? Então, a gente tem diversas regiões de um mapa, certo? Região de marcha lenta, a região que a gente chama ali de saída da marcha lenta, então, que é no carro de rua, você está saindo ali de uma lombada, você está saindo da sua garagem, você parou na esquina, você está saindo de primeira marcha ali, certo? Então, é uma região de baixa RPM e baixa carga, perfeito? Você tem uma região
que é basicamente uma região de cutoff, que é quando você está trocando de marcha. Vamos supor, não num carro de corrida, mas você tem um carro com câmbio H, você está numa... Você vai fazer uma ultrapassagem, por exemplo. Você vai lá, acelera, está em 6.000 RPM, você troca de marcha. Você está numa rotação alta, mas você tirou o pé. Então você vai lá de uma rotação alta e cai para uma rotação... É a mesma rotação, mas o load caiu muito. Então, que é uma região tipo aqui, assim, ó. Alta rotação E e baixa baixa carga. carga, beleza? Então, você tem diversas regiões. Aqui, a gente usou quais regiões? Uma região de full load, ou seja, WOT. A gente estava trabalhando aqui na faixa de 90 a 95 kPa. Beleza? Certo. E o que mais? Aqui, que era uma região de marcha lenta. O motor tinha aqui uma lenta aqui de entre 1.000 e 1.500. Estava aqui, ó. Perfeito? Por volta desse ponto aqui a lenta, ó. Sim. E aqui, que é uma faixa de transição. De baixa carga para... De baixa carga para alta carga. Então, Seria uma saída de curva, né? isso aí. Não saída de curva porque a gente está numa rotação muito baixa. É uma condição de realmente saindo dos boxes e assim por diante, certo? Ela é importante, mas não é uma condição de desempenho. Perfeito? Certo. Uma coisa que eu vou chamar a atenção da galera aqui, ó. Alguém achou alguma coisa estranha nesse mapa na região de full load ou não? Vamos ver se a galera mata aqui. Vamos ver o que a galera fala aqui, ó. Olha aí, ó. Tô trabalhando aqui em pressão de admissão. Meu mapa de 25 a 100 kPa, né? Motor aspirado. Motor aspirado. Minha rotação tá de 0 a 7.500, mas a gente vê que foi calibrado até 7.000, certo? Minha pressão máxima aqui foi 90 kPa. Tá? E aí, alguém acha alguma coisa estranha? Eu vou fazer uma outra pergunta. O motor pede menos mistura em 4.000. Isso aí, show de bola. Pede menos mistura 4.000. É aquele detalhe daquele buraco que a gente já mostrou aqui, mas que a gente comentou que por conta do comando desse motor é bem comum, tá? Mais alguma coisa estranha, pessoal? Por que não foi mapeado aqui em cima, ó, 95 kPa, 100 kPa, por que não foi calibrado aqui? E aí? E aí? O LCP Baiano perguntou qual a injeção que está usando. Era uma Motec M150 Isso aí. nesse motor aí. Ninguém vai arriscar, galera? Ô, louco. Ô, louco, galera. E aí? Por que não foi mapeado? A gente esqueceu? Será que a gente esqueceu? Por causa da altitude. Aí. Aí. Galera, a gente tem que entender. Legal, Marcelo. O motor não vai trabalhar a nível do mar. Não é que ele não vai trabalhar, Alfredo. A questão é que motor aspirado, dependendo da altitude da região, só a nível do mar chega sem kPa. Show de bola, exatamente. Aonde a gente estava, o motor não chegava naquela pressão. É um motor aspirado, perfeito? E ele não chegava mais do que 90 kPa. Porque era o motor aspirado, dificilmente ele vai chegar numa pressão de admissão maior do que a pressão atmosférica, certo? Ele pode chegar? Pode chegar. Se tiver um protótipo que estiver andando a 250 por hora e se tiver airbox, você vai ter uma pressãozinha maior do que a pressão barométrica, certo? Mas entendo que você tem essa barreira aí. Se a gente tivesse com o motor a nível do mar, no dinamômetro, a gente teria calibrado nesses pontos maiores aqui, certo? Tem algum problema? Olha, de 90 kPa para 95, 100 é bastante diferença, certo?
Mas aqui, como a gente está trabalhando com a malha fechada, a gente tem algumas seguranças que quando a gente for para a pista e a gente tiver essa pressão de admissão, a gente vai conseguir fazer o ajuste, certo? Então, com certeza ali, e conhecendo esse motor, né, de 90 kPa para 100 kPa, não vai variar 10%, você entendeu? Então, a gente está bem tranquilo quanto a isso. Agora vamos responder essa pergunta aqui do Lucas. Tem a Tem um pergunta carro... do. Ah, não, nada. Tem outra pergunta aí? Era Então, do FSR Motorsports. é. Deixa eu terminar essa do Lucas e daí nós vamos Tá. para dele. Então, assim, ó, em carro de rua, qual a melhor estratégia para ter uma boa marcha lenta? Ó, que nem eu já falei, estratégia de marcha lenta, muita gente ignora, mas é uma das mais complexas de se acertar no carro de rua, tá? Qual a melhor estratégia? Posso dar algumas dicas. Você ter borboleta eletrônica ajuda muito. Você também entender o que afeta na lenta, tá? Quando você tem borboleta eletrônica, você tem que entender que tem duas coisas que afetam ali na rotação. A posição da borboleta Sim. e o ângulo de ignição. Não é que, lógico que o combustível também afeta a rotação, certo? Uhum. Mas eu quero dizer que é o seguinte, o controle de marcha lenta, para quem assistiu às lives de P&D, sabe, quando a gente fala de um controle em malha fechada, a gente tem algo que a gente consegue atuar. Então, alguns exemplos. Quando a gente fala de borboleta eletrônica diretamente, a gente consegue atuar na tensão do motor elétrico, para ele abrir ou fechar. Quando a gente está falando de lambda control, a gente consegue atuar no tempo de injeção para colocar mais combustível ou menos. Quando a gente fala de idle control, ou seja, controle de marcha lenta, o que a gente altera para a rotação subir ou diminuir? A gente mexe em duas coisas. A posição da borboleta e o ângulo de ignição, certo? Então, você tem que ter em mente isso, certo? E a nossa recomendação é o quê? Você ter em mente que o conceito de torque de reserva, certo? Então, entenda que é muito importante na marcha lenta você trabalhar... Pessoal, assim, ó, Lucas, eu vou responder sua pergunta, mas para eu responder ela back to base, né, eu teria que ficar 40 minutos falando aqui. Então, talvez a gente até faça uma live só de marcha lenta. Dá pra Mas falar eu vou bastante coisa, né? dá para falar muita coisa, mas Vou eu vou anotar responder aqui. de maneira bem clara e direta. Se você tem borboleta eletrônica, vai ajudar melhor, então sua estratégia vai ser muito legal. Trabalhe a ignição usando o conceito de torque de reserva, certo? Para você ter um torque de reserva muito bom, para que você consiga, de uma maneira muito rápida, aumentar o torque ou diminuir o torque do motor. Tenha em mente que você não pode trabalhar muito atrasado, certo? E trabalhe numa... E falando de combustível, relembrando, não é que o combustível não afeta a rotação de marcha lenta, é que a injeção não varia o combustível para controlar o RPM. Mas é importante que você tenha um bom balanço entre lambda para um bom consumo, certo? Mas que tenha uma boa estabilidade de combustão. Então, não adianta nada você querer trabalhar pobre para ter um consumo bom na lenta, certo? Que é um carro de rua importante, mas você não ter uma boa estabilidade de combustão. Como que seria isso? Ah, não tem uma boa estabilidade de combustão. Vou dar um exemplo. Você deixa o ponto de ignição fixo, você deixa a borboleta fixa e você deixa a quantidade injetada de combustível fixa. E o RPM está oscilando, certo? Se o seu ponto não estiver muito fora, isso é sinal que você está num lambda que não tem uma boa estabilidade de combustão, certo? Então, deixe sempre o seu motor sem controle de marcha lenta funcionando legal do ponto de vista de combustível e ligue o controle para que você faça o ajuste da borboleta de ignição de uma maneira legal para que você trabalhe
suave, tá? Essa é uma recomendação para carro de rua, tá? E carro de rua, você tem que tomar muito cuidado também com a transição de entrada e saída do controle de marcha lenta. Às vezes, seu controle de marcha lenta tá top. Daí você vai acelerar, o motor dá aquele buraco para sair, assim, porque a transição do idle control não tá legal. Então, é um tópico muito complicado, hein, pessoal, de fazer assim, ó, que nem um carro de rua funciona, entrar e sair da lenta e tudo mais, não é fácil. Vamos para a pergunta. FSR, motores competição. Quando você está trabalhando uma faixa de baixa RPM no comando muito avançado, e mesmo usando uma estequiometria boa, até onde você adianta o ponto ou se usa algum outro recurso para amenizar o problema? Vamos marcar aqui a pergunta do FSR Motores Competição. Vou reler a pergunta para a galera. Então vamos lá. Quando você está trabalhando numa faixa de baixa RPM do comando muito avançado, e mesmo usando uma estequiometria boa, até onde você adianta o ponto ou se usa algum outro recurso? Deixa eu tentar entender melhor o que ele quis dizer aqui. Você está num RPM baixo e o seu comando foi projetado para alta rotação. É isso que você quer dizer, FSR? E mesmo usando uma estequiometria boa, até onde você adianta o ponto ou se usa algum outro recurso para minimizar o problema? Deixa eu ver se eu entendi. Então, se você tem um comandão lá otimizado para altas rotações e você está calibrando ali numa região de baixa RPM, você está fazendo certo? Pode ser. Eventualmente, você tem um carro de rua, tá? Que você tem um comandão lá, mas o cara às vezes vai usar em baixa RPM. Então, é importante você calibrar aquela região, certo? Então, o que o FSR falou faz muito sentido, beleza? E daí, como você tem um comando ou outras coisas do seu motor que foram projetados para você ter uma eficiência volumétrica alta lá em cima, em baixa rotação, o que acontece? O seu motor é manco ali, perfeito? E daí ele perguntou até onde você adianta o ponto. Então, nessa condição, se é isso que você falou mesmo, você não tem tanto problema com o ponto. Porque o seu load é tão baixo por conta da ineficiência do seu motor ali, que você, teoricamente, você pode adiantar bastante o motor e pesquisar, de fato, aonde está o MBT, Back to Basics. MBT seria o valor de avanço para máximo torque naquela condição. Então, se eu entendi bem a sua pergunta, é o seguinte: se você tem um comandão, você está calibrando em baixa rotação, ali é tranquilo. É mais tranquilo de você pesquisar avanço, certo? Principalmente se for aspirado ali, que você não vai ter uma carga muito alta no motor, você tem menos chance de ter detonação. Perfeito? Não sei se eu entendi muito bem sua pergunta. Se não Ele falou entendi, que era isso aí mesmo. é isso aí mesmo. Show de bola. Então, espero ter ajudado. Vamos ver Tem uma essa pergunta pergunta aqui do do. Alessandro. É isso que eu ia falar. Essa. O que faz o carro de rua ficar dando tranco quando você tira o pé do acelerador? Ó, o que é um tranco? Tranco é oscilação muito brusca de torque. É isso que causa trancos, certo? Então, quando você vai sair de uma... Independente se você está saindo de uma marcha lenta ou se você está de pé no fundo e daí dá um tranco, o que causa o tranco é variação brusca de torque. Varia o torque muito rápido. Geralmente, quando varia um torque, e variar torque muito rápido, pode ser muitas coisas. Uma falha de calibração pode gerar um tranco. Vou dar um exemplo. Vamos supor que no meu mapa a 4.000 eu tô com o combustível muito errado e o meu motor está muito pobre. E daí a 4.500 tá, tá bom, certo? Só que daí o que o cara fez? O cara fez aquele mapa de 100 em 100 RPM. E daí de 4 a 4.400 tá ruim. E a 4.500 fica bom. Daí tem um dente no mapa ali. Daí motor de 4 a 4.400 tá um pouco torque. Quando chega em 4.500, bum, dá um tranco. Por quê? Você variou o torque de uma maneira muito brusca, certo?
tanto de pé no fundo, como tirando o pé do acelerador. Então, por exemplo, aqui, ó, pergunta do Alessandro. O que faz o carro de rua ficar dando tranco quando você tira o pé do acelerador? Você tem que ver exatamente nessa região do tranco se você não tem nenhum detalhe muito brusco no seu mapa. Então, olhe como variou o ângulo de ignição nessa região do tranco. Olhe como estava o lambda nessa região do tranco. Se tem uma oscilação, se fica muito rico ou muito pobre, de talvez até de dar misfire, certo? Quando você tira o pé do acelerador, tem aquela característica da poça de combustível que a gente já fez um vídeo aí de 40 minutos, se eu não me engano, sobre isso. Então, Sim, é tem uma lá no característica, canal. tem no canal do YouTube também. É uma condição de transiente, ou seja, está variando muito rápido o load do motor, porque está fechando o acelerador muito rápido. Então, tem uma tendência do motor ficar rico. Se você não tiver um decel bem calibrado, um cutoff bem calibrado, o motor vai ficar gordão. E ele pode chegar a ficar tão gordo, tá? Que você tem falhas de ignição. Na verdade, você não tem algumas combustões. Isso que é o misfire. E isso causa oscilação de torque. Então, é uma pergunta complicada de eu virar e falar para você assim, Alessandro, cara, é isso aqui. Mas, se eu fosse chutar, talvez o motor esteja ficando muito rico por conta desse esquema aí, a ponto de falhar um pouco o motor, certo? Bem na hora de transiente, depois passa, certo? Então, às vezes, seu mapa não está ruim, seu mapa está bom, mas é questão de calibração de transiente, perfeito? Mas o ponto principal para compartilhar para vocês é o seguinte, o que causa trancos é oscilação brusca de torque. O torque pode oscilar por quê? Má calibração de combustível, má calibração de ignição, ou algum desses fatores não está bem calibrado, mas por conta do transiente, algum deles está fora. Fernando mandou uma pergunta legal aí. Como você interpreta um motor que aponta valor de lambda bem rico, mas o EGT. Peraí, que eu perdi aqui. Ah, mas o EGT repetidamente começa a subir muito na região de elevado load RPM. A partir de 7.500, o EGT apresenta uma ruptura no gráfico. Boa pergunta. Cara, teria que dar uma olhada no login, tá? Mas, por exemplo, sempre que você tem... a gente tem que entender o que afeta o EGT, certo? Então, uma das coisas que afeta o EGT, você falou aí, o lambda, certo? Quando o lambda está bem rico, a tendência é você cair o EGT. Só que uma das coisas que podem ser, de novo, né? Não tem como eu falar para você, ó, é isso aqui. Mas isso aí tá me cheirando que o motor está muito atrasado de 7.500 para cima, certo? A gente tem que entender que o avanço, ele afeta diretamente no EGT. Então, é possível que... Qual motor que você está falando aí, Fernando? Quanto que você usa de avanço a 7.000 e a 7,5? Me fala aí. Isso aí é super importante, né? Inclusive, também a gente já fez um vídeo sobre isso aí, né? Só de EGT. Só de EGT. E, cara, é muito massa, cara. Eu adoro trabalhar com motor que tem EGT. Você consegue ver Principalmente se é tudo, né? turbo. Você consegue... Exatamente, cara. Exatamente. Uma coisa É muito muito bom. legal que eu já vi era um motor que começou a ter problema de vedação da válvula de exaustão em um dos cilindros. E daí o que Aham. aconteceu? A temperatura daquele cilindro começou a aumentar de uma maneira anormal. Então é muito massa, cara, sabe? Eu sou totalmente a favor de você realmente monitorar as variáveis que importam do seu motor para você ter referências, entendeu? Olha aí, AP 2.900 cavalos, massa. Você lembra quanto tem de avanço a 7.000 RPM e a 7.500, Fernando? Pergunta aí do LCP Baiano, excesso afeta ou não? Excesso
do que em qual em Combustível, qual será? sim, mas em qual condição? Será que nessa do Fernando aqui? Se for nessa do Fernando, não, porque quando você trabalha com um lambda bem mais rico, você diminui a temperatura de exaustão. Então a gente tem que entender que assim, ó, o Tá. EGT ele está relacionado com avanço, certo? É muito comum ali os mapas de avanço, eles podem estar fora em mais alto RPM, porque normalmente você não consegue calibrar tão bem em alto RPM, por conta do que o Fernando já falou, certo? Ó, a curva de ignição está suave em torno de 17 graus. Então, o que pode acontecer, Fernando? Pode ser que, por exemplo, e quanto que você tem de torque a 7.000 e 7,5, você sabe? Porque assim, se o torque varia muito, ou seja, ele baixa muito de 7 para 7,5, a tendência é que o seu ponto a 7.000 ele tenha que ser maior do que 17. E daí, como você está trabalhando muito atrasado, sobe muito o EGT. Pode ser isso, certo? Pode ser isso. Então, a gente teria que avaliar se o ponto a 7.000 e 7,5 continua 17 graus, a gente tem que avaliar o seguinte, e o torque a 7.000 e 7,5? O pessoal que mexe com diesel geralmente curte bastante analisar GTs, com certeza. Motores de aviação, a Todos maioria tem têm. GT, né? Então, é uma maneira legal de você analisar a combustão além do lambda. Então, Fernando, para eu te ajudar se é isso mesmo, se souber falar quanto tem de torque a 7.000 e quanto tem a 7,5, a gente consegue ter uma noção. Mas por isso, pessoal, que assim, ó, que a nossa filosofia é o quê? A gente entender as variáveis que realmente importam na calibração e entender as relações delas, sabe? É que nem um médico. Por que o médico chega lá e mede a sua pressão? Ele sabe que o normal é 12/8, mas ele sabe também que se a sua pressão tá 15/10, ó, se você tomou aquele remédio, é normal. Ou se a sua pressão tá 10/6, não, é normal, sabe? Então, é uma analogia muito legal. Não quer, assim, pressão da galera é 12 pressão da pessoa mesmo, medindo assim, Sim. ó. Medindo a pressão arterial. É 12/8. É a melhor sempre? Não, cara. Você entendeu? O motor a combustão é a mesma coisa. Cada um tem a sua característica, você tem que saber avaliar. Ó, a pressão é importante de medir. Mas o que afeta a pressão? O remédio que o cara tomou, tem um milhão de coisas. Se o cara fez atividade física ou não, há pouco tempo. Então, é a mesma coisa, pessoal. Por isso que a gente fala que para o cara realmente sair de uma condição de iniciante, amador, da calibração e ir mais para a área profissional, o que você precisa ter? Entendimento dos conceitos, entendimento das relações, o que afeta no motor e conseguir ter uma visão macro para você conseguir refletir nas coisas que acontecem no seu motor, entendeu? Esse é um exemplo aí que o Fernando perguntou, certo? O que pode ser? Meu, o que afeta o GT? É em todos os cilindros? É em todos os cilindros. Ah, então se é em todos os cilindros, talvez não seja um problema mecânico. Se é em um cilindro só, pode ser algum problema naquele cilindro. Beleza. Será que... Como varia o avanço? Ah, o avanço está constante, beleza. Então, se o avanço está constante, o EGT é para ser constante? Não. Não. Não é. Você entendeu? O que afeta o EGT? O avanço, se ele está próximo ou não do MBT, afeta também a temperatura da câmara de combustão, está totalmente relacionado com o GT, certo? A Então, às carga do vezes, motor, né? a carga do motor, certo? Então, é tudo isso que a gente tem que ver. Olha aí, concordo com muitos dizer, só achei o motor chega a 105, certo? Fernando, se você quiser, achei muito legal a sua questão. Para eu tentar te ajudar mais, eu precisava de mais dados. Se você quiser mandar via direct depois um login mostrando, ó, como que o EGT se comporta, tudo isso é muito importante. Se você topar e trocar mais informações,
a gente pode, É bem com legal. certeza, tentar te ajudar e depois a gente pode contar aí para a galera do grupo Seria do bacana, Telegram. né? Seria Seria muito massa. bacana Seria contar, muito massa. tipo, um negócio desse aí. Isso aí. Mas eu acho que é isso aí, pessoal. A ideia da live era comentar sobre mapas 3D e, assim, o principal ponto é esqueçam esse lance de é um monte de pontos. Tente sempre entender as regiões do seu mapa. Uhum. E, relembrando, não existe só esses mapas de combustível. Eu vou abrir um outro mapa aqui, que eu estava abrindo de controle de tração e teve uma pergunta, acabei não mostrando, tá? Sim. Vamos matar esse então, Fernando. Manda aí via direct aí que a gente troca uma ideia. É sempre legal compartilhar essas coisas. Com certeza a gente vai aprender isso aí juntos. Sim. Beleza? Olha esse mapa aqui, por exemplo. Ó. Ele é um mapa de controle de tração, que aqui ele está 2D, beleza? Ou seja, é uma compensação por aceleração lateral, Uhum. mas eu posso adicionar um eixo aqui, que é velocidade do carro. Eu vou colocar aqui de 0 a 225,25, por exemplo, e eu vou ter uma tabela 3D. Entenda isso como regiões do mapa. Entenda, aqui é a aceleração do veículo. O que significa eu estar de 0 a 1G? O que significa eu estar aqui, certo? Essa é uma dica muito importante, pessoal. Olhem uma tabela como regiões e dividam em grandes regiões, que isso vai facilitar muito a vida de vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Essa é a nossa 10ª live. Queria agradecer aí a Caramba, já? participação. Já foi 1h30 de live. Teve muita gente Cacete. que compartilhou, fez perguntas. Isso é muito legal. O que eu gostaria de pedir para vocês que ficaram até agora é o seguinte: nos ajudem a compartilhar isso aqui, pessoal. Então, putz, a gente tá no meio aí da nossa caminhada. Então, a gente prometeu fazer 20 lives, 5 por semana, que nem a gente falou. Não é um negócio fácil, não é só 1h30 de live. O Toda a Victor fica preparando preparação o que tem material, envolvida, né? tem muita preparação, exatamente. E aquele negócio, né? A gente não trabalha, nossa vida não é trabalhar com isso aqui, né? A gente tem a Twizy, que tem muita coisa que a gente faz. Então, para a gente, o nosso intuito, seria muito legal para a gente se a gente chegasse aí na nossa 20ª live com 200 nego aqui, meu. A gente Sim. quer A gente quer ter um monte de pergunta, a gente quer ter pergunta que nem essa do Fernando. Puta pergunta animal, cara. É uma pergunta difícil de resolver. E Vamos estamos olhar esses mostrando um monte de detalhes. coisa legal também, pô. Você abriu hoje 2 mapas aí, cara. Quem que faz isso numa live? Mostrar um mapa que Exatamente, cara. você calibrou, pô. Exatamente. E outra, É muito louco isso aí. nenhuma pergunta a gente nega, hein? Nenhuma Uhum. pergunta a gente nega. Então, galera, ajuda aí a gente, compartilha o perfil da Twizy, entrem no Telegram, coloca a galera que vocês conhecem no Telegram, porque a nossa proposta é o quê? É passar conteúdo de qualidade relativo à injeção eletrônica programável, independente da injeção que você usa. O que a gente fala aqui são conceitos de calibração de motor. A gente só usa o software da Motec como referência, mas pergunta de qualquer injeção, cara. A gente vai tentar ajudar, certo? Esse é o nosso intuito. E muita gente fala, o que vocês ganham com isso? O que a gente ganha com isso? A gente já conseguiu muitos parceiros fazendo lives, fazendo cursos. A gente consegue, com isso, achar pessoas que pensam como a Twizy, pessoas que curtem essa área. A gente faz muita parceria benéfica para ambas as partes, sabe? Parceria que é boa, aquele negócio que os dois lados Todo ganham. mundo ganha, né? Então, pessoal, só vou pedir o último pedido. Ajude a gente a compartilhar. Eu vou fazer um post agora no perfil da Twizy no Instagram. E o intuito é o seguinte. Eu falei perfil da Twizy? Falei errado? Falou perfil. No perfil da Twizy. Então, no perfil da Twizy do Instagram, eu vou fazer um post agora. E o intuito é: quem curtiu a live de verdade, vai lá, comenta,
falando o que você mais curtiu dessa live. Isso é fundamental para a gente, porque a gente fica horas preparando isso aqui, a gente fica horas passando conteúdo, a gente precisa saber o que vocês curtiram. Isso é muito importante. Então, comenta lá, galera, e marca um amigo que você acha que vai curtir isso aí, certo? Semana que vem vai ter uma live de injeção direta, cara, que a gente tá preparando. Vai ser animal. Vai ser animal. Então, marca, cara, tem que ter 100 cabeça nessa live aí de injeção direta, pessoal. Porque é um negócio que nenhuma injeção eletrônica nacional faz. E a gente vai abrir o jogo de como funciona, de como uma injeção eletrônica programável olha para o motor de injeção direta. Quais são as diferenças? Por que nenhuma nacional faz? O que a gente tem que calibrar lá? Como funciona o motor de injeção direta? Então, galera, a hora de nos ajudar é agora. A gente vai sair da live, em menos de 2 minutos eu vou fazer um post. Escrevam o que vocês curtiram dessa live e marquem 2 amigos da área. Beleza, galera? Obrigado aí pela participação de todo mundo. Fico feliz de vocês estarem aqui. Cada live que passa tem mais perguntas animais. E isso vai melhorando a cada dia, né? Isso que é legal. Muito massa. Muito obrigado assim. mesmo. Isso aí, valeu. Valeu aí, Roberto. Valeu. Obrigado, Vitor. Valeu aí. Falou. Até mais. Forte abraço, Falou. pessoal. Um abraço aí, galera.